É certo um pastor estipular valor para pregar? E vocês dois vão me dizer agora qual é a opinião de vocês. Vamos começar com o pastor Jairo Baloni, que é o nosso visitante desta manhã. Visitante, seja bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu queria musiquinha no meu fone aqui para anotar meu nome. Pastor aqui. Jairo Baloni, para o senhor, é certo estipular valor para pregar? Um pastor pode estipular um valor, cobrar para pregar? Então, na minha percepção, sim. Existe a questão assim, é certo? Não é errado, certo? Dado alguns entendimentos, claro, algumas situações. Por exemplo, existem pastores que vivem de um ministério itinerante. É muito comum também nos Estados Unidos isso, por exemplo. Então, ele vive desse ministério. Então, estipular pelo menos um valor mínimo daquilo que ele vai exercer, ou todas as coisas, pelo menos, ou, na verdade, nem um valor mínimo financeiro a se receber. Mas, por exemplo, ele estipular pelo menos a passagem dele, o translado dele, estipular a questão de alimentação, certo? Estipular a questão de lugar para dormir. Não estou falando aqui que ele tem que estipular um hotel 5 estrelas, melhor restaurante da cidade, não estou falando isso. Mas estipular o translado, estipular a questão da alimentação, estipular a questão do repouso, eu acho justo. Tem um mínimo de condições. Tem um mínimo de condição para poder estar presente ali, Tá. certo? Eu acredito que esse é muito válido. Eu acredito que existe um caminho mais profundo também. Mas como dado que a questão da oferta pela oferta, quero poder expor isso até o final, mas a questão de que se é certo o pastor estipular, eu não acho errado. Não é errado, mas existem os caminhos mais profundos também. Tá. Pastor César Cavalcante, a sua opinião sobre esse assunto. Mateus capítulo 10, versículo de número 8. Obrigado, Thaís. Jesus Cristo disse que aquilo que nós recebemos de graça, devemos compartilhar de graça. E a pregação do evangelho é uma delas. E conquanto que eu reconheça que o ministério pastoral tem respaldo bíblico para ser amparado financeiramente pela comunidade, isto é, a comunidade deve cuidar dos seus pastores, honrar, a palavra honra ali empregada é honorário, né? É ajudar financeiramente, manter financeiramente o pastor da igreja, ou seja, pelo menos uma família ali deve ser mantida pelas outras para que essa família socorra as outras, tenha tempo, com qualidade. Nós estamos vivendo em tempos de dificuldade, então para visitar no hospital, para conversar, para aconselhar, para não ter dia e hora, enfim, essa é a lida do ministério pastoral. Agora, isto é diferente dos itinerantes, você está entendendo? Então, eu acredito que existe sim um ministério também itinerante na Bíblia. Alguns irmãos tiveram esse ministério, alguns incumbidos, inclusive, de levar cartas, buscar ofertas, levar recados, pregar nas igrejas de forma itinerante. E também reconheço que essas pessoas... Eu nunca convidei alguém para... A nossa igreja é uma igreja que não convida muita gente para pregar. Eu acho que no ano passado nós tivemos uma pessoa convidada. Olha só. E acho que na pandemia para cá só tivemos um convidado até agora. E esse ano também não tivemos nenhum, acho que não vai ter também esse ano, mas a nossa igreja é assim. Mas quando a gente convida alguém, obviamente a gente vai honrar essa pessoa. Agora, se a pessoa estipular, acabou o contrato ali, acabou o contato, acabou aí. O que é muito normal, né? Mas A gente sempre vê pastores hoje é normal. Pastores, hoje é você normal. vai convidar o pastor É aí a tanto. secretária, né? Olha, nós pedimos uma oferta de R$5.000. Não, quando na nossa igreja, nós não sou pastor de uma igreja grande, nem pastor, nem cantor, ninguém. Cobrou, não vai. Certo, beleza, entendi. Agora a pergunta que eu tenho é assim, o cara estipular, por exemplo, eu sei, beleza, pastor, a tua visão é a visão de honra, tu tem essa visão, mas são infinitas histórias, não precisa muito ir longe, de pessoas que falam que eles vão nesse sentimento de ir, às vezes o translado, a pessoa, eu conheço inúmeras histórias também de pastores, que não são nem itinerantes, que recebem salário da sua igreja, não cobram para ir, mas a questão do translado depois, a pessoa pegou e dá para trás. A questão de dormir, não tô nem falando de dormir no hotel, dormir na casa do irmão também deixa para trás, já vi inúmeras histórias. Então, o cara estipular como segurança, tenta a realidade da tua igreja, mas a gente tá falando no contexto geral aqui no debate, ele ter essa segurança seria errado na tua visão? Para ele ir para algum local, ele estipular assim, ó, eu quero estipular o translado, comida e dormir, cobrar isso,
Isso como valor, não no sentido monetário. Você está que perguntando valor... o que eu acho se ele falar sobre isso? Então vamos lá. Se ele estipular valor, então tem preço. Então existe tabela, existe preço, existe tabela. É que valor e preço são coisas diferentes. A gente tá entendendo questão de valor ou preço aqui. Valor eu tô falando de preço. Ah, tá, beleza, entendi. Você chega em mim, eu te convido para você ir na minha igreja, para você ministrar na minha igreja, e você diz assim, é tanto. Isso é preço. Isso é preço. Então o preço, pregar em si, o preço para te trazer aqui, vamos dizer que você fala, é R$1.000. Tá bom, então o preço que você cobra é R$1.000. Então, a partir desse momento, tem uma tabela, tem um preço. Não, aí virou capitalismo, entendi. Entendeu? Então, isso, para mim, é abominável. Certo, correto. Mas, gente, e um pastor que vive da obra? Um itinerante que vive da obra? Tudo bem, a igreja vai levá-lo, a igreja paga o hotel, que seja um hotel 1, 2, 5 estrelas, não sei, mas a igreja paga o hotel, paga a viagem, paga a hospedagem, paga a alimentação. Tá, ok, ele vai lá e prega. Aí ele volta para casa dele, ele tem família. Certo. Eu acho que ele vive da obra. Isso, eu vou Tem muita gente que faz isso. Aí, os filhos comem o quê? Isso. Ele leva o quê para casa? Isso aí. Eu vou falar, tô atravessando tudo aqui, né? Mas eu vou pegar o ponto que ele falou primeiro, antes ali no começo do debate, de receber de graça, Mateus 10:8. Só que Jesus vai começar dizendo a questão do poder que eles receberam, dos sinais. O pastor falou da questão da pregação do evangelho em si ali. Mas Jesus fala dos sinais, fala das coisas que eles iam fazer. Só que no versículo 10:10, ele vai dizer, o trabalhador é digno do seu alimento. Então eles iriam receber alguma coisa. Então, digno do seu salário. Paulo vai recitar esse... Apesar de Paulo se abster do seu recurso e fazia tendas, a palavra mesmo vai dizer isso, ele não nega o direito, 1 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer, ele não nega o direito porque o próprio Senhor disse que o trabalhador é digno do seu trabalho. Eu acho que a gente entrou, eu não vou falar aqui de visão política, eu só vou entrar nessa questão porque capitalismo é tabela de preço, e o pastor estava falando que isso é de abominável, a pessoa cobrar um preço, mas eu acho que isso se tornou, certo? Uma consequência ou um efeito de duas pontas. Uma igreja que não reconhece os seus, certo? Tem muita igreja, não estou falando da igreja de algum específico, eu estou falando de um contexto geral que a gente pode ver, e abriu o caminho para isso. 2, uma igreja que construiu, às vezes, uma visão de idolatria, infelizmente, alguns pastores, que quanto mais famoso o cara fica, certo? A pessoa vai vir a capitalismo, porque é oferta e procura. Então eu vou aumentar o meu preço para escolher. Também isso. A igreja isso, porque a igreja discute assim, ó. Isso, porque a igreja discute assim, ó. É certo ou não é certo cobrar? A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu trabalho. Existem irmãos que têm um ministério, até a própria Didaquê vai apresentar, e como tratar também esses tipos de irmãos. A Didaquê, ela acaba nos dando esse conselho, não vou entrar nisso agora, mas o ponto é que, eu acredito que Mateus 10, quando Jesus fala disso, ele não está falando nem só específico da pregação do evangelho, mas ele está falando da ideia de tu negociar o poder que tu recebeu do Espírito. A gente vai ver muito claro isso, aplicável com Pedro, com Simão Mágico. Eu esqueci o nome agora, mas acho que é Simão Mágico. Isso. Daí vem o nome Simonia. Isso, que daí ele vai chegar e falar assim, olha, eu quero pagar por isso. Aí Pedro poderia falar assim, nossa, então eu vou aceitar esse dinheiro por esse poder. Tem gente que manipula o poder? Tem. Mas eu acredito que os dois termos, muitas pessoas veem na igreja um método de arrecadação, infelizmente existe isso. Sim. Só que a pessoa diz assim, ó, mas também existe a igreja que não vive a ideia do distribuir. Eu acredito que a igreja ela serve para distribuir. Se nesse momento todo mundo que me escuta, todo mundo que assiste o debate, todos nós ouvíssemos a voz do Senhor e entregássemos o que deveríamos entregar, para onde o Senhor quer que entregue, para quem o Senhor quer que entregue, a gente estabeleceria o testemunho de um equilíbrio. Hoje, a igreja, infelizmente, vive retendo muitas vezes, certo? Não estou falando em oferta da igreja, estou falando questão entre os seus mesmo, certo? Vive uma retenção e isso acaba abrindo espaço, em média, para que pastores, às vezes, acabam gerando essa ideia de eu preciso cobrar porque senão ninguém me dá oferta. Ninguém honra o que recebe. E aí acaba ferindo o testemunho, porque a pessoa oferece o que recebeu. Só que ninguém reconhece. E Paulo, inclusive, fala que a gente deve ser, Gálatas 6, que a gente deve ser participante. Quem tem bens, faça participante aquele que o instrui dos seus bens. Então, essa dinâmica da igreja, infelizmente, acaba abrindo margem para existir essas abominações que existem. Minha opinião. Bom, vamos lá. Você citou o Didaquê. E eu queria ler um trechinho. Didaquê, para quem não sabe, é o manual dos primeiros discípulos. Né? Antigamente se falava que era do século II, agora se acha que é do século I. Tem essa especulação. Alguns entendem que alguns apóstolos conheciam, né? Mas é um documento da segunda igreja. A primeira igreja é a igreja de Jerusalém, a segunda igreja é a igreja de Antioquia. E lá está dizendo assim, capítulo 11, verso 4. Todo apóstolo que vem até você deve ser recebido como o próprio Senhor.
ele não deve ficar mais do que um dia, ou, se necessário, mais outro. Se ficar 3 dias, é um falso profeta. Ao partir, o apóstolo não deve levar nada, a não ser o pão necessário para chegar ao lugar onde deve parar. Se pedir dinheiro a alguém, é falso profeta. Se alguém disser sob inspiração, me dê dinheiro ou qualquer outra coisa, não o escutem. Porém, se ele pedir para dar a outros necessitados, então ninguém o julgue. Bom, eu vou parar aqui, porque o texto é longo. Como você que citou de daqui, você deve conhecer esse texto. E ele termina dizendo que cada um tem que trabalhar e tal, tudo mais. Bom, esse é o modus vivendi dos primeiros discípulos de Jesus. Certo. Os primeiros cristãos. Não tinha esse negócio de, Paulo, vem pregar aqui na nossa igreja, e ele diz, é tanto. Não existia essa possibilidade. Porque se ele dissesse é tanto, ele já era rechaçado como falso profeta automaticamente. Esse documento aqui está dizendo isso. Então, eu citei Mateus 8, que é um mandamento de Jesus, que você recebeu de graça, é de graça. Isso. Eu citei, obviamente, eu sou pastor, mas o senhor recebe oferta quando você vai pregar? Quando a pessoa dá. E se eu sentir de receber, eu recebo. Quando a pessoa dá e eu não sentir de receber, eu devolvo. Muitas pessoas estão me ouvindo aqui e sabem que eu trato assim. Há 20 e tantos anos. Vamos lá. Receber oferta é uma coisa. Estipular valor é outra coisa. O nosso tema é: é certo o pastor estipular valor para pregar? A resposta bíblica é não. A resposta na vida da igreja, eu li aqui o Didaquê, é não. Entende? Quem faz isso, você disse agora, os famosos, não sei o que, o cara chega lá em cima. Eu não quis criticar só, mas é um ponto que surge. Mas eu quero criticar. Mas eu quero criticar. Eu tô falando de ídolos. Isso. Sim. Entendeu? Então, cantores e pregadores. Eu ia falar exatamente dos cantores. O que a Bíblia diz sobre ídolos, pessoal? A Bíblia diz que os ídolos, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm mãos, mas não apalpam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. Esses são os ídolos da Bíblia, tá certo? E é a mesma coisa quando você encontra um crente ídolo, tá? Na nossa geração. Ele cobra horrores. Ele tem boca, mas ele não fala com você. Ele tem ouvido, mas ele não te ouve. Ele tem mão, mas ele não toca você. Ele não interage. Ele não quer saber de nada. Ele chega lá, faz o show e vai embora para casa dele. Exatamente. É um ídolo. Temos muito E ídolo disso. não toca, não vê, não sente, não fala e não ouve. Não interage, não discipula. É de brincadeirinha. É uma brincadeira. Ele vai Mas lá... será que eles não cobram valor? Porque às vezes eles... vamos falar de cantores e de músicos. O músico tem investimento em instrumento, em estudo, horas e horas de dedicação. A profissão dele é aquela, ele é músico. E ele decidiu ser um músico só na igreja. E aí ele é convidado para ir tocar numa igreja. Tudo bem, eu não estou falando de cachês de 100 mil reais, de 80 mil reais, que a gente sabe que tem cantores no nosso meio, no meio evangélico, que cobram. Eles vão numa igreja, ou eles vão num show, ou numa apresentação, eles cobram valores absurdos. Mas eu estou falando será que às vezes o cantor ou o pastor, ele não cobra, ele não estipula um valor porque ele está acostumado, ou ele foi, durante muitas vezes, ele foi até a igreja, ele foi até a igreja, pregou ou cantou, se foi o cantor, e aí na hora de ir embora, a oferta que ele recebe não paga nem a gasolina que ele gastou para ir até lá. Será que não é por isso que muita gente acaba estipulando, que cantores, pastores, não acabam estipulando um valor? Isso, essa questão Para não ter uma surpresa desagradável. Isso, eu só estava querendo ilustrar assim, até o ponto que eu falei. Eu acho sim estipular um preço que cobre as suas despesas para ir. Sim. Agora, se for o ponto que a questão assim, a pessoa ela sempre vai fazer essa tabela de preço, esse capitalismo que adentra, né? Do cara, 70 mil para ir na tua igreja pregar, mais custo, mais tudo. Aí eu acho abominável. Mas a pessoa poder estipular um preço que cubra ele ir. Só quero deixar o ponto do porquê do debate do valor. Ele cobriu um valor para estipular, para ele poder ir, pelo menos para ele ter onde ficar todas as coisas e voltar, eu acho justo. E sim, pegando adentrando o que tu estava falando, Ione, eu acho que às vezes o próprio sistema da igreja criou esse tipo de gente por causa que tu falou dos ídolos. Eu sei que tu abomina também, pastor, a gente se encontra nesse ponto, da questão de... Porque às vezes a igreja projetou tanto poder em alguém, tanta expectativa em alguém, que a pessoa começa a cobrar, ou às vezes ela cobra porque a própria igreja negligenciou ela. Porque a gente às vezes vive um sistema, dentro das igrejas, infelizmente, qual que é o ponto? É o ponto onde existe o show e a plateia paga o show do palco. Então
Então, essa relação. Então, se perde a relação de honra, se perde a relação até do próprio testemunho, porque as pessoas não reconhecem, às vezes, o que elas recebem. E ele falou de graça também ali. A pessoa que recebe um recurso, ela precisa saber que tudo é graça. Então, se ela tem um trabalho, se ela tem um recurso, se algo chegou na mão dela, ela precisa reconhecer que se ela tem algo, ela tem por causa da graça. Se Deus não permitisse que ela tivesse, ela não teria. Sim, ou reconhece seus caminhos. Então, assim, se ela também recebeu um recurso de graça, que ela honre a quem vai pela graça. Porque esse é o testemunho. Porque assim, ó, eu acredito e vivo desse jeito, certo? Eu vivo num sistema que Deus supre todas as coisas. Por isso que eu digo, eu acredito que eu não acho errado o cara estipular o mínimo. Mas existe um caminho mais profundo, certo? Que o cara oferece tudo que ele tem ao corpo, certo? Ele oferece tudo aquilo que ele tem a Cristo. E a igreja, de contrapartida, oferece tudo que ela pode. E existe um testemunho. A medida sempre vai ser tudo. Eu acredito nisso. A medida dos relacionamentos entre irmãos sempre é tudo. É tudo que eu tenho. É tudo que Deus te pede. Pode ser 2 moedas igual a viúva. Ou pode ser um vaso de alabastro quebrado nos pés. Mas se a igreja aprender a viver dessa dinâmica... Então, mas aí você tem que decidir, porque 2 moedas não pagam seu custo. Aí você acabou de dizer não, que você tem que estipular você tem que estipular o mínimo, mas agora você está dizendo, você falou 2 moedas. Não, eu tô falando da igreja. Qual é a verdade? Agora, assim, ó, a questão é a seguinte, se a igreja chegar pra mim, pastor César, fala assim, eu não sou cuidado pra pegar em muitos lugares, né? Mas é o seguinte, assim, mas se a igreja chegar pra mim e falar assim, ó, pastor, a gente queria o senhor aqui e realmente a gente não tem como pagar todo o custo, mas a gente queria a tua presença e tudo. Isso é honesto, isso é justo. Agora, se a motivação da pessoa for assim, ó, eu tô querendo economizar aqui, vou roubar aqui, vou tirar aqui, já virou mamon. Então Porque, tá, assim, ó, mas pastor Jairo, então tem que pedir o valor para cobrir as despesas, nada mais que cobrir isso. o custo, agora são casos e casos. Nada mais que isso. Isso Estipular um valor, não. Isso. Eu acredito nisso, mas estipular um valor para cobrir os custos eu acho justo. Eu acho justo poder fazer. Tem um caminho mais profundo, mas se fizer, eu não acho errado, entendeu? Deixa eu aproveitar e falar de novo aqui da nossa enquete lá na a nossa caixinha de perguntas. Entra lá no Instagram e vota. Instagram, @FM Rádio Musical. A gente já tem ali uma prévia do resultado, tá? Você que está assistindo pelo YouTube pode ver. É certo um pastor estipular o valor? Sim, 8%. Não, 92%. E nós tivemos até uma pessoa que participou e fez uma brincadeira. Esses 8% são exatamente os que cobram. São exatamente os que cobram. Só eles concordam com isso. E a sua opinião? Manda para cá no WhatsApp 11 98484 9988. A gente tem participação de ouvinte, Rafael? Tem? Então vamos ouvir a participação de ouvinte. Depois a gente volta com o pastor César Cavalcante. A paz do Senhor. Eu não acho correto a pessoa cobrar para pregar. Porém, ele tem combustível, que ele gasta combustível para ir até a igreja, para se locomover, depende do lugar onde ele está. Aí, esses custos eu acho correto a igreja pagar. Porém, se a igreja também acha justo dar uma oferta para esse pregador, eu não vejo problema. O que eu vejo problema é um ministro falar assim, eu vou cobrar tanto para ir na sua igreja. Aí eu, particularmente, não acho correto. Bom dia ao tema de hoje. A paz do Senhor a todos. Irmãos, é super errado pedir valor para pregar. A Bíblia não ensina isso. Nem para pregar e nem para cantor também. A Bíblia nos ensina que quem administra o altar, a oferta que deu no culto, tira 25% e dá para o pregador. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Deus abençoe e paz a todos. Eita, pega. A Bíblia nos ensina isso, pastor César, pastor Jairo? Eu vou deixar essa última, eu vou deixar pro nosso aqui, professor. Eu vou falar, pastor. Pastor César, pode isso, Arnaldo? Tá na Bíblia. Não pode. A regra é clara, não tá isso. Eu chamo isso de hermenêutica Thundercats. Eu tirei daqui, o cara tem a visão além do alcance. Isso, enxergou o que o texto não diz. Exegese ali profunda, essas coisas. Tão profunda que cheira enxofre. Então é o seguinte, vamos lá. Eu frequentemente recebo convites para pregar, toda semana. Sim, certeza. Toda semana eu recebo alguns convites para pregar. Não consigo atender todos, por questão de agenda. Eu sou pastor local. Ontem mesmo, 2 pessoas queriam que eu fosse pregar num domingo de manhã. Eu falei, domingo de manhã é a minha igreja, o meu culto é de manhã. E quando eu concordo, quando dá certo, quando eu tenho 2 requisitos. Agenda, então
você quer me convidar para pregar na sua igreja? Tal. Qual é o dia? Me fala o dia, eu posso abrir aqui minha caixa do que vocês quiserem, de qualquer rede social, que todo dia tem, e eu pergunto, qual é o dia? Tal dia. Tá, não posso. Qual é o dia? Posso. Acabou. Os 2 requisitos que eu tenho é agenda, se tá livre, e se eu tenho liberdade para pregar. Tenho liberdade para pregar lá na sua igreja? Tenho. Tá bom, então eu vou. Eu nunca perguntei para ninguém assim, então, mas aí, eu moro em Jundiaí, né? Vai cobrar o custo. No interior, eu pago pedágio. O pedágio tá 10 e pouco. Para ir voltar é 20, não sei o que lá. Mais gasolina, tá olha o preço da gasolina, não sei o que. Então, nunca falei isso. Às vezes me dou mal? Ok, às vezes me dou mal. Muitas vezes eu me dou mal. Então, eu chego num lugar... Eu me lembro que uma vez eu fui pregar em Bauru. Vou falar que eu não faz tempo já. Eu fui pregar em Bauru. Bauru, ele está de São Paulo mais ou menos uns 350 quilômetros. 350 quilômetros. Então, e de volta 700. Mais hospedagem, que é Castelo Branco, depois, esqueci o nome da outra lá. Enfim, muito hospedagem, sei lá. Eu tive que almoçar no meio do caminho. 700 km, sim, meu Deus do céu. Jantar e tal. Viagem. E aí... Cheguei lá, preguei, tinha um cantor, o cantor ganhou, eu não lembro agora, na época, sei lá, algo como R$5 mil, né? E para mim, o pastor deu o famoso muito obrigado. Então, me dei mal, tive que... Eu paguei para ir lá falar nesse evento, né? Mas são ossos do ofício, eu tenho de aprender isso. Eu não posso fazer doutrina em cima das minhas necessidades, nem em cima... das minhas experiências ruins. Então, tipo assim, já que eu fui e o pastor não pagou nem meu custo, então eu fui de novo, o pastor não pagou nem meu custo, então eu paro de pregar, ou então agora eu vou cobrar porque eu não sou besta. Não, então, não é questão de não ser besta, não é nada disso. A questão é, o irmão que me convidou não entendeu o evangelho, não entendeu o compartilhar, não entendeu que eu saí de casa, não viajei. Entendeu honrar a parada. A honra, não entendeu. Então. Ele não entendeu. Um dia ele entenda. Talvez ele vai crescer. Talvez. Mas eu não vou mudar o meu jeito e a minha compreensão, nem os textos que eu estou usando aqui. Isso que não foi boa. Isso, assim, ó, pastor, só pegando ali. Eu acho legal e eu faria o mesmo, certo? Eu só estou apontando aqui o ponto de que eu não. Por exemplo, assim, é o caminho mais profundo que eu acredito. Entendeu? Tu vê o próprio mover te supre. Tem igreja que cuida de ti, porque é bíblico isso, certo? A igreja, não sei se tu tira provento ou não da igreja, mas a igreja cuida, é o que a Bíblia ensina, que a igreja deve cuidar dos seus. Inclusive, Paulo vai citar que quem preside bem é digno de honorários dobrados, ele vai dizer a situação. Só que, infelizmente, existem pessoas que não têm seu ministério em igreja. Se aqui não vou entrar no ponto de julgar, de se é certo itinerante ou não é, se essas coisas aqui não é o debate. E vocês não acham que a igreja tem muito mais facilidade de aceitar que um cantor cobre do que o pastor? Que normalmente o cantor já tem lá. É o cachê. Isso é verdade. Isso é verdade. Então a igreja tem vai muita chegar no facilidade. Ponto que e aí, quando é o pastor, o pastor não pode receber nada porque o pastor recebeu de graça, tem que dar de graça. Mas o cantor tá liberado. O cantor pode. Para cantar as mesmas coisas o tempo todo, tá liberado. Isso aí. Só que essa questão... Então, mas é que... O pastor também investiu tempo, também estudou também consegue, tem que pagar curso, tem todas essas coisas. Exato, certo? Também tem tudo isso. A igreja... tem sim mais facilidade nisso. Tem, porque a igreja. Porque, infelizmente, a gente ainda, talvez não sei, não vou dizer que imatura, mas de reconhecer valor. Porque a pessoa entrega, a pessoa que prega, que ministra, ela gasta tempo estudando. Sim. Ela gasta tempo se aprofundando, ela gasta tempo para tentar entregar. Tô falando dos que fazem o ofício da maneira. Tempo e isso, da maneira que abraçou o ofício pastoral e de pregar a palavra com a realidade, não com a motivação. Porque assim, ó, a pessoa que cobre, se ela vai pregar por causa do dinheiro, se ela vai pregar por fama, se ela vai pregar por status, se ela vai pregar por qualquer outro motivo, certo? Ela já corrompeu a motivação dela e a essência dela. Porque a gente deveria estar disposto a pregar, eu vou aqui falar, que eu acredito, disposto a pregar, assim, ó, tá disposto a pregar num local para ser preso? Tá disposto, se o Senhor te conduzir, tá disposto a pregar um local para morrer por aquilo? Tá disposto, porque Paulo, todo mundo fala de Paulo não cobrava, né? Mas Paulo também estava disposto a morrer por aquilo, que ele acreditava. Então, assim, só apontando o ponto, eu acho que a igreja às vezes falta reconhecer valor naquilo que recebe, ou a cultura que acha que assim, não, pastor, ele é pastor, então ele tem que fazer tudo de graça, no sentido de não ter nenhum valor agregado naquilo. Tem mais áudio aí, Rafael? Vamos ouvir o que os nossos ouvintes pensam. Bom dia, meus amados irmãos, e paz do Senhor a todos. Quem está falando aqui é o irmão Jeremias, presbítero da Assembleia de Deus do Brás, em Budas Artes.
Eu noto que quando os irmãos leem, a maioria dos cristãos, pastores, estudiosos, eles leem o texto que diz que o obreiro é digno do seu salário, eles esquecem que o texto está falando que Deus é quem vai pagar esse salário. Ele diz que não precisa levar nada, como o pastor César acabou de ler. Ele diz que o Pai cuidará disso, porque digno é o obreiro do seu salário. Então, o texto está dizendo que quem vai assalariar a pessoa é o próprio Deus cuidando dele. Deus não vai deixá-lo na mão. Não falou que ele vai estipular valor ou que vai pedir nada. Isso precisa ser bem entendido. Deus vai fazer por intermédio de quem? Deus vai assalariar e vai cuidar do cara. Você é por intermédio de quem? Não, é um erro isso aí, né? O texto não diz só isso. O texto diz assim, ele te pega um texto de Deuteronômio e fala o seguinte: não atarás a boca do boi que trilha o grão, porque digno é o obreiro do seu salário. Então, aqueles proventos que a igreja gera, uma parte dela deve ser compartilhada sim com a liderança. Respondendo com o pastor, né? Respondendo a pergunta direta do Jairo, hoje é meu sonho poder me dedicar integralmente à igreja. Eu nunca consegui viver esse sonho. Eu sou pastor bivocacionado, eu trabalho durante o dia e prego nos finais de semana e à noite na minha igreja. Então, como eu não sou um pastor de tempo integral, eu não acho justo receber salário da minha igreja. Então, eu não tenho salário da minha igreja. Porque eu não sou pastor de tempo integral. Não porque eu não entenda que seja bíblico. Eu entendo que seja bíblico. Mas como eu tenho meu trabalho, emprego e tudo mais, então eu acabo não sendo pastor de tempo integral. O que é ruim, não sou um bom pastor, no sentido de visitar, de acompanhar e tal. Eu não faço nada disso daí por conta do meu trabalho. Tem uma equipe lá na igreja que faz isso. Então, por causa disso, eu nunca recebi salário da igreja, né? Mas não sou contra. Eu acho que a Bíblia trabalha nesse... O apóstolo Paulo, enquanto fazia tendas, também não recebeu salário da igreja. Por opção dele. Por opção dele. Depois, pra não ser pesado. Depois, quando ele precisou, a igreja socorreu. Então, é assim que funciona. Essa dinâmica de vida. Nós temos aqui a opinião de um ouvinte, na verdade de um internauta. Eu vou abrir aqui. Ele mandou na nossa comunidade do YouTube. E ele falou o seguinte: não, é o David Lira. Não entendo porque o pessoal se incomoda tanto com os pastores e cantores cobrarem. Uma parte está querendo um serviço e a outra está oferecendo o serviço por um valor que ele considera aceitável. Se ambas as partes concordam e firmam o contrato, não tem o que questionar. Não houve violência, foi uma negociação legítima. A Bíblia não dá base para condenar isso. Por favor, pastores, o que vocês pensam dessa opinião do nosso querido David? Eu não acho que a Bíblia não dá... eu entendo a linha de pensamento dele, mas o que eu falei, isso abre uma margem para entrar uma corrupção nos sentimentos, certo? Vira tabela de preço. Eu sempre vou defender a ideia que todo mundo deve entregar o seu, baseado na igreja, de Atos capítulo 4, versículo 12. Tu tem posse de algo que o Senhor te deu, mas não é exclusiva. Trata como um serviço, isso, né? então tratar como um serviço, cara. Isso, então qual o problema? Que aí eu vou ter que botar uma tabela de preço. Isso pode ser muito perigoso, porque a motivação, o mundo espiritual se relaciona com motivação, não é só em si o que se faz, mas a motivação com que se faz. A gente vê isso durante todas as escrituras. O próprio Caim e Abel, Caim também entregou, foi rejeitado, mas entregou. Então tudo é a questão da motivação com que se faz. Então, eu entendo o que ele está dizendo. Pode ser um caminho, mas é um caminho perigoso quando bota a tabela de preço nas coisas. Pastor César, quer falar? Exatamente. Quando você... primeiro lugar, tá? A igreja, a Assembleia da Igreja é soberana e ela é regida por um manual que é a Bíblia. E não é porque um tá oferecendo, o outro tá comprando, mas você tá comprando com dinheiro que não é seu, meu amigo. Opa. Aquele dinheiro não é teu, entendeu? Esse dinheiro é sagrado e nós temos na Bíblia restrições, né? Deus é contra os caçadores de dinheiro sagrado, entende? Então, você quer oferecer um serviço, por exemplo, eu acabei de falar de um curso aqui, é um curso de capacitação, uma escola, uma certificação, tudo mais. Eu nunca fui lá na igreja, né? Falando, irmão, tá aqui, eu tá aí falando essas coisas, é tanto. Então, não vamos misturar as estações, entendeu? Se você entra nessa questão,
é tabela, como o Jairo disse aqui, é tabela. Então daqui a pouco, peraí, você me cobra 5 mil, beleza, você tem o que para oferecer? Quantas conversões? É isso aí. Quantas curas? Pra poder compensar o que tu, o retorno, Qual é o Eu retorno quero que eu saber vou o retorno. receber Qual é da o sua custo? vinda aqui? Qual é a entregabilidade? Você entrega o quê por esse valor? Entendeu? E aí a essência... Porque assim, ó, qual que é a situação? Pegando todo ponto que a gente está discutindo, só adentrando um pouco mais profundo, eu acredito que eu falei para vocês, existem essas coisas por causa da relação dos dois lados. Surge essas coisas, enfim, a gente já falou sobre todo o debate, mas fica assim, ó. Ou a pessoa se relaciona, então ela é paga pelo que ela faz, aí ela prega, ela canta, então a gente vai botar um preço no que ela faz, é muito perigoso, muito arriscado. Ou se não, ela tem uma relação pelo que ela tem. Eu vou me aproximar daquele ali, porque aquele ali tem, que ele pode dar um benefício. Outro tipo de relação arriscada. Agora, quando eu entendo a questão de corpo, que eu me relaciono uns com os outros, por aquilo que cada um carrega o tesouro, 2 Coríntios capítulo 4, eu carrego pela essência das coisas, eu honro a essência na motivação para construir um todo, que a gente pode chamar de reino, aqui sendo bem direto, aí a gente tem um avanço real das coisas, um testemunho real e uma proteção real, e Cristo é manifestado nessas coisas. A igreja, Atos é assim, a aplicação de tudo aquilo que é falado nos evangelhos, só que quando eu pago pelo que tu faz, ou quando eu pago pelo que tu tem, aí se torna perigoso, caminho muito Tem mais perigoso. áudio aí, Rafa? Coloca pra gente, por favor. Bom dia, paz do Senhor. Me chamo Aline, sou do Ministério Põe em Comunhão. Minha opinião a respeito do debate é não. Pregador e cantor não deve cantar. Já aconteceu do meu esposo ser convidado para ir ministrar a palavra e a gente está passando necessidade. Eu estava grávida, não tinha as coisas do neném. E a pessoa que convidou ele para ministrar sentiu no coração de nos abençoar. Então eu creio e acredito que Deus ele conhece a nossa necessidade. E se tivermos passando por alguma coisa, ele vai suprir a nossa necessidade. Tá, Boa ela, no tarde, caso a paz dela, do Senhor. ela botou- estava grávida, estava precisando, e Deus supriu, ok. Mas e quanto às pessoas que precisam, que também vivem, o marido dela pregador e o cantor, e vai na igreja e prega, vai na igreja e canta, e aí ele volta para casa e não tem nada para apresentar, para levar para a família dele. É o que eu falei. Neste caso. Então, é o que eu falei. Eu não acho errado, mas eu acho que existe um caminho mais profundo de ver a dependência. Cada um faz a sua escolha. É como eu disse, a questão do que a gente estava conversando. Cada um faz a sua escolha, opta por depender. Eu creio no mover. O mover mesmo vai suprir todas as coisas. Se uma pessoa negligenciar, ela negligenciou, mas Deus vai levantar alguém. Só que se ela quiser cobrar o custo dela, eu não acho que seria errado. Entendeu? Então, botar preço, não. Isso. Mas assim... Como não? Você acabou de falar que pode. Não. Eu falei assim, ó. Eu falei que eu acredito que não é errado. Não é errado ela querer cobrar o custo dela. Tô defendendo isso desde o começo do debate. Até pra vir foi isso que eu falei. Agora a questão é que existe um caminho mais profundo. Eu comecei o debate falando sobre isso. Mas é uma opção dela. Certo? Então, pastor, Existe mas esse como caminho. é que ele vai e aí na ele prática, estipula o preço? como é que é isso? Como é que funciona isso? Porque ele tem que botar preço, ele tem que dizer, olha, eu vou Não, gastar tem- tanto, eu vou precisar de tanto, É que assim, ó, porque são quando eu tantos falo que eu quilômetros, tenho- meu carro faz 5 quilômetros com litro de gasolina, a gasolina tá um absurdo. Assim, ó, a primeira coisa, e... é que quando eu falo que eu tenho que fazer isso, é uma condição que tu colocou na tua mente. Beleza? Eu tenho. Eu tenho. Então, beleza, então eu tô assumindo esse jeito. Tu botou essa condição. Agora, como tu vai se relacionar com as coisas, certo? Desde que não... que eu falei, biblicamente, pelo que a gente conversou até aqui, pelo que eu defendi, biblicamente, se a pessoa cobrar os custos delas, ela fala assim, eu tenho que cobrar meus custos. Tudo bem, é uma opção. Eu não acho errado, certo? Mas é a opção que ela se determinou a se envolver e se relacionar. Não vou condenar ela ao inferno, não vou dizer que ela é um herege por causa disso. Como a gente já falou, deu um exemplo claro. Tô falando que todo mundo tem que aplicar isso? Não. Mas deu exemplo claro de pessoas de ministério itinerante. Agora, o ponto é que existe um caminho, e ele existe. Dizer, esse é o único caminho? Eu não tô falando isso. No momento em que eu disse que é o único caminho. O que eu tô falando é que existe um caminho do qual você se entrega totalmente dependente ao Senhor, certo? E é uma construção. Se eu achar que o cara que chegou hoje, ou o cara que tá pregando agora, ele entende isso, é por entendimento. E ele vai se lançar daquilo que é a opção dele. Igual o Paulo fez uma opção de não querer, mas é uma opção. Então, e existe esse caminho. Vamos pra prática. É isso que eu quis dizer, entendeu? Eu vou tá aqui no meu WhatsApp, quem quiser ver entre vocês, se que vocês quiserem ler, enfim. Eu vou mostrar. Eu tava pensando aqui, falei, eu recebo convite toda hora, então eu peguei um aqui da semana passada. Eu achei que ter recebido agora durante o debate. Falar, Recebi 2 agora. Olha só, aí ó. Mas Aí, ó. olha só, paz, pastor, boa tarde. No dia que conversamos, esqueci de perguntar para o senhor o valor das despesas e tal, quanto o senhor cobra para vir ministrar. Eu falei assim, eu não cobro nada. Tá, mas e as despesas? Eu falei assim, você decide aí, meu irmão, fique em paz, não precisa cobrar, não precisa estipular. Nunca estipulei valor, não vou fazer isso agora. Ele mandou um áudio de 1 minuto e 20, não lembro o que ele falou.
agora que eu tô lembrando aqui, ele tá dizendo, a igreja nossa é pequena, pobre, E o não sei pastor o que e César tal. gosta muito de receber áudios, irmãos. Então, na verdade, eu não recebo áudio, eles não sabem, mas eu tenho um aplicativo que traduz o áudio em texto. Então eu não ouvi Tem esse mesmo? áudio. Claro, Tem. claro. Chama Voice Pop. Você baixa aí e... Baixa aí no seu celular. Tecnologia aí, ó. Se você, Olha como que eu, que não suporta áudios, É. então baixa isso aí. Ou E que quem acha acelera que eu o ouvi áudio. seu áudio, não ouvi. Mas vamos lá. Tecnologia ajudando a pastorear. Aí, ó. aí, beleza. Aí ele mandou um áudio, né? E ele dizia que a igreja é pobre, não sei o que, pequena, tal, tudo bem. E aí o fechamento foi esse. Então não precisa me dar nada, meu irmão. Deus te abençoe, no evento estaremos aí. É uma igreja que está a uns 150 quilômetros, mais ou menos. Quanto que eu vou gastar? Não sei, 50, 100, 200, não sei. Mas é assim que funciona. Então, se eu cobrar, eu tenho preço. Eu tenho preço, eu tenho tabela, eu tenho... Então, Melhor. repensa, você tem chamado? Tem, então vai. Deus vai cuidar de você, meu irmão. Deus Ou vai cuidar de acredita você, nisso, minha irmã. Ou acredita nisso ou sai Ou fora. sai É isso. Eu vou falar uma coisa com todo Gente, respeito. ó, Tá, não, faltam 4 minutos para acabar o programa. Então a gente vai para as considerações finais. Pastor Jairo Baloni vai ter 2 minutinhos, pastor César Cavalcante 1 minuto e meio para cada um. E aí a gente encerra o nosso debate de hoje e mostra também o resultado da nossa enquete. Só um pouquinho. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Vocês querem ver o resultado da enquete antes das considerações finais? Pode. Manda aí, Rafa. Bota aí. Tá aí o resultado Desceu da pra nossa enquete. 5%. Tá aí Aumentou o ou resultado... Piorou. Piorou. Pro teu lado melhorou. Definitivamente, Eu acho que falar não de fiz- valor, falar de dinheiro, a gente consegue mesmo que muita gente dê opinião. E tá aí o resultado da enquete de hoje. 95% disse que não é certo estipular valor para pregar. E agora, pastor Jairo Baloni, por favor. Só sua quem opinião. disse não aí tem que considerar também que vida pastoral é um emprego, né? Também, né? Porque às vezes o cara fala assim, não, eu sou contra pagar pastor, mas no meu emprego eu quero ser bem remunerado. Mas enfim, não é isso que eu vou falar agora. Só considerando o final, então, como eu disse, eu dei a minha opinião do sim e por que daquele sim ali. Diz que acredito que existe um caminho superior, mas é uma construção do Senhor com a pessoa, certo? E o último ponto que eu queria falar, eu tinha que falar isso com todo respeito ao pastor César, ele falou a questão e mostrou ali. Só que, por exemplo, eu só não posso considerar quando eu não recebo uma oferta como que eu me dei mal, né? Porque senão, ainda que eu não cobre, mas no meio da situação, quando eu contar ela, falar que eu me dei mal porque eu não recebi nada da igreja, como foi a situação de Bauru. mas Não, quando- entendi, eu só tô fazendo uma piadinha. Eu digo assim, eu tô pagando pra ir. Isso. Eu tô tirando dinheiro do meu recurso Isso. pra ir numa igreja que me fez um convite. Assim, Isso acontece de vez em quando. Claro, mas assim, ó, o teu sentimento eu entendi. Tô falando que às vezes a pessoa, ela adota pra parecer, não é o teu caso, estou falando no contexto geral, ela adota de que não deve cobrar. Não, eu vou do meu recurso mesmo. Só que do coração dela ficar a motivação de que, pô, os caras não me deram nada, também não vale de nada, certo? Então fica com essa situação, só queria Concordo. deixar esse ponto aí, tá? Concordo. É meu encerramento aí. Braços. Pastor César Cavalcante. Concordo com o que ele falou, eu posso reiterar o que eu falei, porque eu faço isso há mais de 20 anos. Então, Muito mais tempo então, que eu. Se eu penso assim, ou eu tinha parado de fazer, entendeu? Mas eu disse no sentido de que eu tô custeando, né, o evento lá, ajudando, não custei, sei lá, uma coisa parecida. Mas eu agradeço por essa oportunidade de tratar um assunto tão delicado, tão complicado. O meu conselho aos irmãos que estão buscando a itinerância, eu acredito nesse ministério, é bíblico, mas saibam fazer isso. Talvez comecem a orar a respeito de serem fazedores de tendas também e ter um trabalho digno, honesto, honrado e serviço por amor mesmo, por ministério.